Olá, trader! Nessa aula vamos falar um pouquinho sobre quem é você no trading. E para isso, vamos utilizar uma analogia bem interessante comparando com quem é você na fila do pão. Você atuar no mercado financeiro, no trading, não é muito diferente de você ir em uma fila de uma padaria, onde tem todo tipo de gente, cada um pensando em uma coisa, cada um tem os seus problemas, tem gente ali que já está com as contas pagas, tem gente ali que já está com os boletos todos atrasados, tem gente que está empregado, tem gente que está desempregado. Enfim, cada um ali naquela fila tem uma realidade de vida diferente. Cada pessoa tem a sua realidade, certo? Agora eu vou trazer esse pensamento para mais próximo do trading, que é o nosso objetivo. Para que você, antes de fazer os seus trades, entenda a sua realidade e as suas limitações. E assim, desenvolva o trade da melhor forma, de acordo com a sua realidade. Eu vou te dar um exemplo, o meu exemplo. De acordo com a minha realidade, hoje eu já sou um trader experiente. Já tenho capital para operar, já passei por perrengue, já estou com o meu psicológico e emocional mais calibrados, tenho tempo livre para passar o tempo que eu quiser aqui na frente dos gráficos. Tecnicamente falando, eu também consigo desenvolver vários métodos operacionais diferentes. Eu consigo operar na tendência, eu consigo operar a reversão. Eu já tenho, inclusive, mais feeling para saber como lidar em cada um dos cenários diferentes de mercado. Eu estou apto para fazer trade mais longo, mas também estou apto para fazer o day trade e o scalper quando eu estou afim. Resumindo, eu tenho todas as variáveis ao meu favor, o que não é uma certeza de resultado, mas eu estou pronto para desenvolver o trade e tentar tirar o máximo da minha performance possível. Agora vamos para o seu exemplo. Quem é você na fila do pão? Quem é você no trading? Mais uma vez eu vou falar sobre limitações, sobre você entender as suas limitações para desenvolver o trading em alta performance, assim como eu já consigo desenvolver. Você viu quantas variáveis favoráveis eu tenho, não é? Eu vou listar algumas variáveis aqui para que você comece a fazer uma autorreflexão sobre elas. E calma, o resultado dessa sua autorreflexão não é definitivo, você vai poder melhorar elas e de tempos em tempos você vai precisar estar repetindo esse processo e assim vai subindo degrau a degrau até chegar no alto nível. Mas nesse momento, se você entender isso, uma coisa eu garanto, você já vai parar de perder dinheiro tentando fazer o que você ainda não está pronto para fazer. Agora é aquele momento em que eu peço gentilmente para que você deixe o seu like no vídeo. É uma covardia gigantesca uma aula dessa e você não deixar o like. Verifica se está inscrito no canal. A grande maioria de vocês assistem e não se inscrevem. Diz a lenda que quem não deixar o like, não se inscrever e não comentar nas aulas, também não consegue ter resultado no trading. Então, já é tão complexo o mercado que você não pode dar um vacilo desse, não é? Não esqueça também que a corretora Equity apoia a nossa iniciativa educacional. Abra sua conta com o meu link que está aqui na descrição desse vídeo e tenha todas as minhas condições especiais. Para todos os que têm conta comigo e negociarem pela Equity, eu ofereço o meu suporte direto, as minhas condições especiais, acesso às minhas ferramentas, inclusive a ferramenta de análises e trades, e em breve também vou dar acesso a uma sala diária de pré-mercado, onde vamos ter um briefing do que procurar de oportunidade de trade todos os dias, de segunda a quinta. Você não encontra isso de graça em lugar nenhum. Corretora, você precisa utilizar. Então, apoie a nossa iniciativa. Posso contar com você? A primeira variável é qual o seu nível de experiência. Eu sei que a grande maioria de vocês que estão assistindo essa aula vão ser iniciantes. Acabaram de começar a operar ou têm pouco tempo de operações. 1 ano de trading. E acredite, 1 ano de trading é pouco ainda, tá? Para você dizer que já está com um tempinho de mercado, independente se você está com resultados positivos ou não, é de pelo menos 2 anos. Em menos de 2 anos acompanhando o mercado, você não pode achar que é um trader experiente. Você não é. Às vezes, você precisa de mais tempo para passar
todos os perrengues que você tem que passar no trade, para subir todos os degraus que você tem que subir, que são vários. Mas para iniciar, você precisa ter um nível de consciência, botar a mão na sua cabeça e perguntar para você mesmo, qual o meu nível de experiência? Muito provavelmente, como você é iniciante, você terá uma série de limitações, que você só vai desenvolver essas limitações ao longo do tempo, no gráfico, e vai operando para valer, passando por tudo que você tem que passar, subindo degrau a degrau, ganhando mais experiência e mais vivência de mercado. Se você me acompanhar em meu Instagram, nos meus grupos, ou já viu as minhas análises e trades que eu faço, você pode perceber que muitas das vezes eu vou além da análise gráfica. Eu sempre tenho uma lembrança de algum momento de mercado parecido, onde tinham condições parecidas, juntando a análise com aquele momento de mercado. Tipo, o dia da semana. Se é uma sexta, se é um dia de notícia, se é um meio de mês, se é um final de mês. Cada momento desse, você pode interpretar o gráfico de uma maneira diferente. Vou tentar te dar um exemplo mais claro para esse ponto. Você tem uma análise onde o preço chegou em sua resistência marcada, mas é sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, o que é pior ainda, pois é o dia do payroll. Então, você vai lá, vende naquela sua região, mas aí o preço rasga para cima e aciona o seu stop loss. Eu já pensaria diferente de você. Já sabendo que a sexta é o dia da maldade e juntando que o payroll é nessa sexta, o que é pior ainda, então eu comigo mesmo já sei que o mercado primeiro vai para onde ele pode fazer o maior estrago, que é para onde subir ainda mais, estopar todo mundo. Aí possivelmente depois ele pode cair, o que não é certeza. Ele pode simplesmente continuar subindo a sexta-feira toda e encerrar o dia na máxima da máxima. Mas aí, a minha experiência vai me dar muito mais chances de ganhar do que você. Eu primeiro vou esperar sair a notícia, eu primeiro vou esperar ele possivelmente romper, para aí depois que eu perceber que aquela movimentação houve uma exaustão, eu vender. Mesmo tendo rompido a região, o que de duas uma, ou ele realmente cai e eu ganho, ou ele continua subindo e o meu stop foi menor e mais barato. Em ambas as situações eu fiz o mesmo trade que você. E no pior cenário eu perdi muito menos que você. E no melhor eu ganhei e você perdeu. Viu que faz todo sentido você ter mais experiência e não somente saber fazer uma análise gráfica e executar um setup? Eu teria vários exemplos como esse. A segunda variável é, você tem capital? Nisso eu vejo muita gente errando. Como eu já produzo conteúdo há muitos anos, como eu já tive outra iniciativa de curso gratuito em 2020, eu acompanho e dei suporte a uma galera por mais tempo. Nossa, o que eu vi de gente fazendo depósito de 10, de 20, de 30, de 50 dólares. E isso é uma linha muito tênue, que é bacana para você poder ter acesso a um mercado real com menos grana, treinar, mas é facilmente confundido com o depósito que você vai ganhar dinheiro com ele, tá? Isso aí muita gente confunde. Eu vi várias pessoas, parece brincadeira, mas é verdade, fizeram depósitos de 10 dólares. E me desculpem, não tem como você fazer nada com 10 dólares. É aposta. Na equity, como tem criptos e ações fracionadas, os 10 dólares até dariam para você negociar, mas somente para praticar. Mas dificilmente você ia querer fazer trades fracionados buscando os 10, 20, 30 centavos. Você rapidamente ia perder a paciência e aumentar a mão. Aí pronto, os seus 10 dólares não são absolutamente nada. Eu já falei, vou repetir e sempre vou dizer, trade é dinheiro, você tem que ter dinheiro. Não pare de estudar, mas vá promover meios de economizar ou de ganhar mais dinheiro fora do trade primeiro. E nós já falamos sobre isso aqui no curso. A terceira variável é passar por situações adversas. Situações que você precisou contornar. Eu falei nas primeiras aulas, na minha história, uma série de situações que eu passei no trade. Desde a época de pouco capital até a época que eu iniciei no meu copy trade e comecei a ter o meu próprio capital maior. Tudo isso mexeu comigo. A quantidade de capital que você está operando vai influenciar diretamente no que você vai fazer, em como você vai fazer.
Outra situação adversa são os rebaixamentos que você vai passar, os stops que você vai tomar. Os stops maiores vão mexer com você. Uma outra situação adversa agora no mercado e que você precisa passar: eleições. Nossa, como eleições presidenciais mudam o mercado. E quando você está posicionado, você tem que saber lidar com aquilo. Grandes notícias, conflitos, ataques, guerras, tudo isso tem o poder de dar um cavalo de pau gigantesco no mercado e mudar completamente o rumo dos seus trades. Você vai precisar de tempo para passar por essas experiências. E você, mesmo passando, não basta apenas eu lhe dizer que você já estará pronto. Assim, quando esses eventos acontecerem novamente, você vai ter a experiência anterior que já pode lhe ajudar em saber como lidar dessa vez. Eu já tive situações de ataques, de guerras e outros. Geralmente, nesses períodos, o ouro vai embora. Pelo menos, na grande maioria das vezes, ele vai embora. Mas claro que é óbvio que não é assim tão simples, só ir embora, só comprar e ele vai embora. Existe uma movimentação e uma especulação que ele tende a fazer. Existe uma precificação. Você precisa estar um pouquinho mais esperto para entender sobre isso. Mas o importante é que quando esses eventos aconteçam, você fique atento. Observe as movimentações do gráfico, mesmo que você não vá operar. Vai ter notícia? Vai para o gráfico olhar. Vi um ataque? Vai para o gráfico olhar. Isso é um aprendizado que não tem preço para quem atua no trading. Eu faço trading com eleições americanas, com eleições no Brasil, e com ataque, com guerra, com notícias. Óbvio que eu me preparo para isso. Mas ainda que eu não fosse operar esses eventos, eu preciso pelo menos estar atento para que eu possa administrar os trades que eu já estou ou entender que pode acontecer uma nova sistemática de mercado, principalmente o aumento exagerado e fora do comum de volatilidade. Saiba que um simples aumento de volatilidade do mercado já é o suficiente para o seu setup e receita de bolo que você aprendeu não funcionar mais. Somente pelo fato de você executar o mercado de maneira passiva, somente replicando algo. Se você desenvolve o mercado de maneira ativa, entendendo e adaptando, aí você consegue ter sucesso. A quarta variável é o seu psicológico e emocional. Como eles estão agora? Existe um impacto que o seu psicológico e emocional sentem nessas situações de trade que falamos na variável anterior. Mas o que eu quero falar aqui nesse ponto é extra trade. São impactos externos que vão abalar o seu emocional e que, por vez, vão impactar no trade que você está executando. Por exemplo, quem é casado, a esposa ou o marido ficam só no pé do seu ouvido, muitas das vezes lhe desmotivando, lhe cobrando resultados. Aí você traz essa carga emocional para o trade. Pode ter certeza que você já entrou perdido. Outro motivo agravante é quando você está ali operando e não está na melhor fase, está negativo, onde o seu emocional naturalmente já fica abalado sem nenhum impacto externo. Aí tem o peso do impacto externo. Isso é devastador. São os filhos que podem te atrapalhar, seus pais, parentes. Quando você identificar um momento ruim e perceber essa carga, o melhor a fazer é sair de perto do gráfico. Uma dica: você não está com nenhuma operação aberta e você já percebeu essa carga, os seus pais, os seus filhos, ou seja lá o que for, lhe atrapalhou, você brigou, não está bem emocionalmente, nem abre nada. Feche o computador, não abra nenhuma operação. Você pode achar que não, mas isso influencia diretamente na sua leitura do mercado e, claro, obviamente, nos seus resultados. A quinta variável é o seu tempo livre. Você tem que ter tempo livre. Óbvio que para cada tipo de trade que você pretende desenvolver, dependendo do seu tipo de operacional, vai variar a quantidade de tempo que você precisa, tanto para aprender quanto para executar. Se você quer os trades mais rápidos, day trade, scalper, você vai precisar de muito mais tempo, muito mais dedicação para aprender, pois é alta performance. Se você for pelo caminho do swing trade ou do long trade, por exemplo, você vai precisar de menos tempo. Talvez aí estudos durante a noite e durante o fim de semana já sejam suficientes. O que, para o trade mais curto, você precisa de um tempo muito maior.
principalmente durante o dia, durante o horário comercial, que é quando os principais mercados globais estão pegando fogo, estão voláteis. Você precisa entender isso, porque, pense comigo, você quer aprender day trade, mas durante o dia você não tem tempo para acompanhar o pregão. Afinal, o estudo é acompanhando, correto? Agora pense, várias pessoas chegam a mim, trabalham o dia todo e dizem, eu quero aprender a operar day trade, mas trabalham o dia todo e só tem tempo à noite, já com a mente cansada. Até dá para operar à noite, mas além de você já não estar mais 100%, pois é o seu final do dia, também não é o melhor dos mercados para operar, embora seja possível. Agora, isso quer dizer que você não pode chegar no day trade? É claro que você pode. Inicia pelo trade mais longo, fica bom nele, porque isso vai te economizar tempo no estudo do trade mais curto. Já vai te dar uma experiência real de negociação. Aí você vai poder ir aperfeiçoando até chegar nos seus trades mais curtos. Mas o que eu mais vejo é gente que inicia do zero já querendo começar pelo day trade. É possível, e eu dou até um número para isso, 99,8% de chances de não conseguir. Ou seja, para cada 1000 pessoas que começam do zero e já querem iniciar no day trade ou scalper, apenas um vai conseguir seguir carreira. Por outro lado, para quem faz swing trade, a taxa de pessoas que conseguem ser lucrativos é de 80% em média. Ou seja, para cada 100 pessoas, 20 vão ter chances de conseguir. E uma vez que conseguem ter lucros, vão ganhando experiência, capital e uma possível migração para day trade já fica muito mais suave e com números favoráveis. E digo mais, não se assuste, essas taxas para o day trade são boas. Você sabe quantos por cento dos garotos que sonham em ser jogadores de futebol profissional aqui no Brasil conseguem de fato chegar ao topo do esporte e aos grandes salários? Sabe a porcentagem de chance que tem em passar em um concurso público? Ou sabe quantos profissionais de qualquer área que seja conseguem se destacar na profissão e sair do salário mínimo? Pois é, nada na vida é fácil, mas no trade, pelo menos, se você iniciar pensando no swing trade, nos trades com vencimentos de uma semana, por exemplo, 2 semanas, aí as probabilidades já vão estar muito mais favoráveis para você. Resumindo, o trade mais longo é mais fácil de aprender e é mais fácil de você ter lucro. Depois você pode migrar. A sexta e última variável é: você consegue desenvolver vários métodos operacionais? Eu já falei, com a minha experiência, eu consigo desenvolver vários métodos operacionais em vários mercados diferentes. Eu me adaptei a isso. E, na verdade, eu era o cara que dizia: eu tenho que ficar bom em um único ativo, eu tenho que dominar um ativo. Ao longo do tempo, eu descobri que eu tenho que ficar bom em vários ativos ou em várias classes de ativos, porque aquele ativo que eu vou ser muito bom vai ter um momento que ele não vai estar legal para operar. O ciclo vai ter mudado, a volatilidade vai ter mudado e eu posso ter dificuldade em tirar a memória flash de uma tendência da cabeça. Agora não, agora eu tenho outras alternativas. Hoje eu acompanho alguns ativos em mercados diferentes e eu consigo desenvolver minimamente bem cada um deles. Tem os ativos que eu acredito que eu sei mais sobre eles, claro que tem, mas não me impede de estar monitorando outras coisas. Ter minha análise sempre atualizada em outros ativos, alertas posicionados e anotações devidamente feitas. Na minha opinião, baseada na quantidade de pessoas que eu atendo e conhecendo como funciona o mercado brasileiro, para a galera que opera mini índice e mini dólar, é por isso que a grande massa perde. É um mercado volátil, extremamente caro e alavancado. E praticamente obriga que você faça somente o trade curto, somente o day trade. Óbvio que a grande massa vai perder dinheiro. É praticamente sem chances para você. Como você se limita apenas a um ativo ou no máximo 2, você acha que é profissional, que é especialista e logo vai achar que tem que tirar dinheiro todo dia desse mercado. Aí vai achar dias, semanas de lateralização que não tem boa liquidez ou de mais ou menos volatilidade do que você está acostumado com o seu setup e na maioria das vezes não vai conseguir se adaptar a tempo antes de ter grandes prejuízos.
É por isso que você precisa dominar mais de uma técnica. Não fique refém de ativos ou de estratégias únicas. O que está funcionando agora pode parar de funcionar a qualquer momento. E você vai perder tempo até achar outra coisa que esteja funcionando, ou pior, que fique insistindo no que não está funcionando até perder todo o seu capital. Aqui nesse curso gratuito eu vou te ensinar algumas formas diferentes de operar. E mais do que isso, você vai aprender os elementos de forma individual. Então, melhor ainda, você mesmo vai aprender a ir ajustando o seu operacional conforme a necessidade atual do mercado. Essas foram as principais variáveis que você vai ter que ter para se desenvolver e para conseguir executar o trade e tirar a melhor performance possível. Já viu que precisa ficar bom em bastante coisa, não é? A notícia boa é que tudo isso eu não tinha, eu não sabia, eu fui aprendendo tudo ao longo do tempo. Outra notícia boa é que eu fui lá, puxei pela minha memória e já quebrei a minha cabeça para lembrar todos esses pontos que me atrapalharam e ser um pouco mais fácil para você. Então, quando for fazer seus trades, procure entender as suas limitações para se desenvolver melhor. Vamos tentar diminuir ao máximo esses impactos que eu senti no início da minha carreira e que foram negativos. Eu vou te ajudar. Deixa o teu like, se inscreve no canal, comenta aqui se você se identificou com algo nessa aula e até a próxima.